Quero falar com você que a falta do que eu vou enfatizar hoje faz sua vida perder a razão de ser. Tem muita gente lutando sem vontade de viver porque perdeu o assunto que vamos conversar hoje. Então valorize, preste atenção, abre o seu coração. Eu queria começar lendo um texto das Escrituras que está em 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios 13, no versículo 13, que após aquela longa exortação, melhor dizendo, esse longo poema de Paulo sobre o que é o amor, que ele fala ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não amasse, que ele vai falando, não adianta nada eu fazer tudo sem o amor. No final ele diz assim permanecem agora estes três. Ele disse a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Nós damos bastante ênfase no amor e ministramos constantemente sobre o amor, porque entendemos que o amor é a marca de Cristo em nós. Deus é amor. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, mente, porque Deus é amor. Quem ama a Deus também vai conseguir amar, ou seja, não tem como viver o cristianismo, não tem como se relacionar com Deus, se a gente não tratar essa questão de amor. Amor é algo que precisa ser, você pode até não gostar de estar junto de alguém. Eu vou quebrar um tabu aqui, posso quebrar um tabu? Porque tem gente que acha que amor é ficar conversando com todo mundo com tom de voz da Ana Paula Valadão. Querido, meu amado, eu te amo tanto. Não, não é. Tem gente que você até pode não conseguir conviver muito bem. Talvez as ideias não batem muito, o jeito de falar não batem muito, o jeito de ser. Você pode até não querer ser amigo íntimo, mas não amar você não tem escolha. E o amor perdoa, o amor cobre multidão de pecados, diz a Escritura. O amor se dá sem esperar nada em troca. E o amor, ele é derramado sobre aqueles que não merecem. Do amor, porque Deus é amor, e esse amor está em nós, pode fluir de nós o perdão, a misericórdia, o favor, aqueles que não merecem, a graça. Então, pode até ter gente que você falar assim, sabe pastor, tem uns crentes que trazem o costume lá, das religiões antigas e quer adaptar com o cristianismo, Então diz assim, sabe pastor, meu querubim não bateu muito com o querubim dele não, sabe? Assim, meu anjo não deu muito certo com o anjo dele, A gente não está muito assim, você pode até não querer e não entender e não se encaixar para ter muita intimidade, mas amar você não tem escolha. Amor não é uma escolha que você pode dizer eu amo ou não amo, amor é um mandamento. Amados, amai-vos uns aos outros. Ponto final. Então, não temos escolha nisso. A fé é algo que nós não podemos nem receber a salvação, nem conhecer a Cristo se não ativarmos a fé. Porque nós não estamos vendo com esses olhos, nós não estamos tocando, nós não podemos nem ousar ter a dúvida que Tomé teve, que dizer, se eu não ver com esses olhos, se eu não tocar com essa mão, chega Jesus e diz, Tomé, estou aqui, toca. Enfia sua mão aqui, você está me vendo? Mas agora você crê que ele diz, Senhor meu, Deus meu, você crê agora? Mais bem-aventurados são aqueles que não verão e crerão, que não vão ver, mas vão crer, que não veem, mas creem. Então a fé é isso, é a certeza das coisas que se esperam. Aliás, é a convicção de fatos que não estão diante dos meus olhos, e eu não posso ver. Assim me explica Hebreus o que é fé.
Agora, Hebreus também me diz que sem fé eu não consigo agradar a Deus. Deus é amor, eu posso até amar o meu irmão, e sem fé, eu mesmo amando o meu irmão, eu não vou agradar a Deus se eu não exercer a minha fé. Porque quem se aproxima de Deus precisa de crer duas coisas. Crer primeiro que Deus existe, e segundo que Ele é, uma palavrinha que alguns não entendem, Ele é galardoador. O que significa? Que Ele gosta de dar recompensa para aqueles que o buscam. Que Ele gosta de dar presentes para aquele que buscam a sua face. Então eu falei do amor, que é ponto principal do cristianismo. Falei da fé, que sem ela também você nem salvo é. Você não experimenta o que Deus tem para você. E aliás, as 4 últimas semanas nós fizemos uma série que nós desafiamos você a abrir a janela da sua vida, olhar para fora e crer que Deus pode fazer coisas melhores, maiores, tremendas na sua vida. A gente conversou sobre isso 4 semanas sobre fé. Mas tem uma palavrinha aqui que ela passa batido muitas vezes, que é esperança. Fala comigo, esperança. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje sobre renove sua esperança. Renove sua esperança. A esperança, fé, esperança e amor é um tripé. É um tripé. E esses 3 precisam estar juntos, precisam estar funcionando juntos, precisam de estar andando juntos, precisam de estar sempre assim, coligados. Fé, esperança e amor. Paulo diz, não adianta ter fé e esperança se não tiver amor, porque o maior de todos é o amor. Mas não ignore o tripé da fé e o da esperança. Aqui, ó, você está de pé em cima de 3 pés. Tirou um desse aqui, o púlpito que nós estamos utilizando aqui, que virou o púlpito, cai. É um tripé que a fé cristã funciona. Fé, a esperança e o amor. Renove hoje a sua esperança. Salmos 25, versículo 5 diz assim: minha esperança está em ti o tempo todo. O salmista dizendo, a minha esperança está em Deus o tempo todo. Fala comigo, repete esse salmo comigo, diga, vamos ler junto, vai lá, 1, 2, 3. Eu quero destacar 2 coisas, aonde que está a esperança e qual a constância. Não é fácil isso não acontece por, assim, normal. Você precisa trabalhar nisso, para que a sua esperança esteja sempre em Deus o tempo todo. É muito fácil para os homens de negócio aqui conhecer alguém que vai abrir uma porta enorme para você, e você acha que naquela pessoa está a sua salvação, e daquele trabalho em diante, aquela pessoa vai ser a pessoa que vai te deixar rico. E quantas vezes você já pôs a esperança nessa pessoa, e quantas vezes você já quebrou a cara? Businessman aqui, sabe o que eu estou falando ou não? Quantas vezes você já imaginou que alguém ia resolver aquele problema da sua vida, e você bota a sua esperança naquela pessoa, e no final você não tem a sua situação resolvida. E às vezes você está pior ainda. A nossa esperança, ela tem que ter um alvo, é Deus, e tem que ter uma constância, é o tempo todo. Não é algo que eu naturalmente acordo todo dia falando, nossa, estou confiando em Deus o tempo todo, já acordei confiando em Deus. Meu nome do meio é Marcelo José Confiança. Porque eu confio o tempo todo, estou sempre confiando. Sabe, chegou aquela conta que eu não esperava, eu olho e falo assim, estou confiando em Deus. Chega aquele mês que o PSNG parece que ficou possesso, e te envia um valor que você fala assim, o que é isso aqui? Não, minha esperança está em Deus. Da hora para outra, o seu carro dá um problema, você vai no mecânico,
e o mecânico te dá uma boa notícia, assim, daquele assim, que vai custar alguns milhares de dólares. É claro que a primeira coisa que você pensa é isso, não é? Minha esperança está em Deus. Não é assim? Queimou o boiler da casa, estragou algo, você fala, minha esperança está em Deus, o tempo todo. O dia que a sua mulher, seu marido, estão naqueles dias que Deus resolve usar a vida deles para te fazer crescer. Que acontece também isso, viu? Às vezes fala assim, pastor, minha mulher parece que é o capeta. Eu falo, não, é Deus, para você melhorar. É Deus usando sua esposa e vice-versa, usando seu marido, para você crescer. Né? Mas aquele dia, isso, aquela, cheio de perguntas, como é que você vai fazer isso? Você fala, a minha esperança está em Deus. Não, não é algo que acontece normal. Eu quero enfatizar esse versículo que ele diz, a minha esperança está em ti. Eu tenho que sempre estar direcionando a minha esperança para cima, todo santo dia eu preciso me lembrar dessa verdade. O Salmos 33, 20 diz assim, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Eu não sei quantas garantias você tem na vida, mas eu te garanto algo, que todas essas garantias podem te falhar. O que você tem de garantia hoje? O que você tem de garantia para esse final de semana agora? Você pagar o seu mortgage, o seu aluguel no final do mês? Para a sua documentação, quais são as suas garantias? Tudo isso pode falhar. Está amarrado, pastor. Pode falhar. Toda garantia que te disseram, ela pode falhar, mas quando você coloca no Senhor a sua esperança, você tem auxílio e você tem proteção. O auxílio que nunca vai falhar, a garantia que nunca vai falhar, a proteção que nunca vai falhar, é aquela que é colocada no Senhor. Então entenda algo, eu posso até entender que Deus usa pessoas para me abençoar, mas a minha esperança não está nas pessoas, está em Deus. Deus pode mudar quem Ele quiser, que eu continuo confiando nele. Deus pode mudar o cenário inteirinho, que minha vida não muda, porque minha confiança está nele. Deus pode mudar o meu patrão, que a minha vida não muda. Deus pode mudar a casa que eu vivo, que a minha vida não muda. Deus pode mudar a situação atual. Deus pode mudar o status social que eu nesse momento tenho. Não interessa, porque minha confiança continua nele. Ele pode usar, ele pode trocar, ele pode fazer quem ele quiser, do jeito que ele quiser, mas a minha confiança está no Senhor. Agora a pergunta que eu quero te fazer é, você tem esperança? Pastor, mas eu tenho que ter esperança? A Bíblia diz que você deve ter esperança. O Eclesiastes 9:4 diz assim, quem está entre os vivos tem esperança. Tem alguém aqui que está entre os vivos? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem não levantou, nós vamos orar por você agora. Ok, então quem está entre os vivos tem esperança. Olha aqui, olha que forte esse versículo. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Não adianta nada, eu tenho, não sei o que, você não tem esperança, morreu. Porque quem tem esperança está vivo. Quem não tem esperança está desistido da vida, segue respirando, esperando para ver qual ponto que ele vai decidir descer dessa vida ou que alguém vai tirar ele dessa vida. É isso que a falta de esperança faz. Leva você a estar dentro de um ônibus sem saber em que ponto descer, e esse ônibus é a sua vida, e por temor de Deus e saúde mental que você tem, você não desce por conta própria, você não força a sua descida, e você fica esperando o dia que vai acontecer alguma coisa e alguém que vai dar uma decisão que vai dizer, desce que esse é o seu ponto. Quem anda sem esperança, anda sem vida. Fé, esperança, amor, esses três tripés seguram a vida de um cristão. Nós precisamos ter esperança. Deus quer e tem planos de esperança para a sua vida.
Em um momento muito difícil de Israel, eu e uma das minhas filhas, que ela lê a Bíblia todos os dias, a gente todas as noites comenta, e ela gosta tanto de história como eu. Então a gente começa a falar sobre história, e a gente está exatamente nesse momento, acabamos de ler sobre Jeremias, e os tempos de Jeremias não eram tempos fáceis, foram dias difíceis os dias do profeta Jeremias, que Israel passou. E esse ano estamos lendo a Bíblia, como vou dizer, cronologicamente, não na ordem dos livros, mas na ordem dos acontecimentos. Então, lê um pouco daqui, um pouco de lá, que isso tudo aconteceu na mesma época. Então, o tempo do profeta Jeremias foi um tempo muito difícil. Mas Deus chega e diz em Jeremias 29:11, olha, tem alguém aqui vivendo por um tempo muito difícil? Desculpe que talvez eu estou pregando aqui, perdendo meu tempo, não tem ninguém precisando dessa pregação, a gente já muda ela aqui de repente, vai para o outro lado. Mas deixa eu só conferir, tem alguém aqui passando por algum momento muito difícil na sua vida? Deixa eu ver, tem alguém aqui passando por dias complicados? Dias difíceis? Nos dias difíceis, então a pregação está sincronizada, então é de Deus, amém. Ok, olha só o que Deus fala para Israel em tempos difíceis, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Primeira coisa que você tira daqui, Deus tem planos para você. Primeira coisa, mas Deus não tem plano para mim, eu não vejo. Você não vê, mas Deus é que está falando, eu sei o plano que eu tenho para você. Você não sabe ainda? Ok, é só isso, você não sabe ainda. Mas Deus diz, eu sei. E não é assim, eu estou tentando ver se você encaixa em alguma coisa na vida. Os empregadores aqui, sabe quando você resolve empregar alguém e você não sabe aonde que você vai encaixar ele na empresa? Você emprega ele e fala assim, vamos tentar? Vamos ajudar alguém? Os empregadores que sabem o que eu estou falando, assim, deixa esse cara fazer um pouco disso, essa moça faz um pouco daquilo, aí você vai tentando, eu vou descobrir que plano, como que eu posso ajudar essa pessoa. Deus já tem um plano, já tem um desenho, já sabe, já tem um projeto, Deus já tem planos que Ele conhece para mim e para a sua vida. Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Que planos, Deus? Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Era um tempo difícil para eles, um tempo pesado, um tempo de diáspora, um tempo de destruição. E no meio do dia difícil, Deus diz, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, planos de te dar um futuro. De novo em Jeremias 31:17 vem e sela dizendo, por isso há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Eu tenho planos para você, por isso há esperança. Então por que viver sem esperar? Por que viver sem sonhar? Por que viver sem olhar para frente e ter o coração cheio de expectativa, de coisas boas que Deus vai fazer? Aliás, nós não apenas temos que viver cheios de esperança, nós temos que ser profetas de esperança. As pessoas que andam do nosso lado precisam crer que coisa boa vai acontecer na vida deles. Escute algo. Eu falei aqui há um tempo atrás, citando um exemplo, que eu não vou citar de novo, mas você pode até me alegrar, mas me surpreender assim, tipo assim, eu jamais esperava algo bom na vida, é difícil acontecer. Porque eu vivo esperando coisa boa de Deus. Eu vivo crendo que de uma hora para outra vai acontecer algo que eu nunca esperava antes. Eu tenho esperança que o dinheiro que eu preciso para essa construção, ele vai aparecer assim, de um momento para o outro, de uma forma ou de outra, que Deus vai abençoar alguém, que vai nos abençoar de uma maneira, tanto assim, que Deus vai prover, e que eu vou ficar, uau, ou então Deus vai fazer de uma forma que todo mundo vai participar juntos, mas esse junto vai ser tão rápido o montante, que nós vamos poder terminar. Eu espero.
Eu espero o melhor. Até hoje essa obra não ficou parada um dia por falta de dinheiro. Nem um dia. Não, temos que esperar juntar para continuar. Até hoje não. Está parada porque é o tempo do construtor, o tempo do arquiteto, o tempo do engenheiro, o tempo de remediar o que aconteceu, o tempo agora de construir a estrutura interna e ver o teto e refazer ar-condicionado. É o tempo da espera da construção. Mas toda vez que chegou naquele momento, supriu. Mas vai chegar momentos que nós vamos precisar de dinheiro graúdo. E Deus vai suprir. Eu sei que Ele vai fazer. Eu não tenho dúvida disso. Essa esperança não pode ser abandonada. Essa esperança não pode ser deixada para trás. O mundo está cheio de pessoas hoje vivendo em depressão, em crise, sem esperança. Gente, viver desesperançado é um fardo muito pesado. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,13, e a gente não vai entrar na profundidade do texto, mas apenas que você entenda ele dizendo assim, ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto àqueles que já faleceram. Não sejam ignorantes, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Gente, quem não tem esperança é quem vive sem Deus. Quando nós vamos a um velório de um cristão, de alguém que ama e segue a Jesus, claro que nós ficamos tristes. Claro que nós vamos chorar. Claro que nós vamos sentir a dor da perda e da saudade que fica até um dia que a gente vai se ver no céu. Mas desespero não. Desesperança não. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Nós sabemos que quem fechou os olhos hoje está em Cristo. Os que dormiram no Senhor vão estar na eternidade junto com a gente. Então a gente não vive sem esperança, não vive, o que vai acontecer e agora? Não, nós temos esperança. Também existem as pessoas pessimistas. E o pessimismo, ele vai trabalhando, sabe? É incrível isso. O pessimista vai trabalhando, até te levar a não ter esperança nenhuma, porque o pessimista, ele não vê nada bom acontecendo e perde todas as esperanças. Os nossos dias na terra, diz primeiro Crônicas 29:15, os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Os nossos dias na terra são como uma sombra. É como se nós não tivéssemos esperança. Você já imaginou você viver crendo nisso? Depois você lê o contexto desse versículo. Mas no momento de dor, dito isso, os nossos dias é uma sombra, sem esperança. Não sei o que eu vou fazer da vida. Num pessimismo geral, o pessimista se torna cético, ou seja, não crê em mais nada. E o cético logo se torna cínico. Pessimista é o degrauzinho que você vai subindo. Você é pessimista, cético, deixa de crer em tudo, e aí é cínico em tudo que fala, porque não tem mais visão e vai viver infeliz e distante do propósito de Deus. Nós, como filhos de Deus, como cristãos, precisamos declarar algo e declarar bem forte. É isso que está em Esdras 10:2, que diz assim: mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Eu queria que você colocasse o seu nome nisso. Primeiro, vamos fazer um exercício mental aqui. Pensa no pior problema que você está vivendo hoje. Aquilo que talvez nem todo mundo se encaixa nisso. Talvez alguém aqui acabou de vencer a sua maior batalha e você está no topo da montanha, com a bandeira da vitória, né? Cantando a música pam, 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 né? Do Ayrton Senna, da vitória, e está feliz da vida. Mas tem gente aqui que está passando por momentos duros e difíceis. Você que está nesse momento duro, difícil, você que está nos assistindo, você que está aqui, pensa nesse momento. Pensou?
Você vai dizer assim: mas apesar disso, ainda há esperança para o Marcelo. Eu vou pensar no meu momento mais difícil aqui, só que você vai falar o seu nome, amém? Mas apesar disso, ainda há esperança para... Tira o nome de Israel e põe o seu. Espera, 1, 2, 3, pensa naquilo, pensou? 1, 2, 3. Ainda há esperança para Marcelo. Mas apesar disso, ainda há esperança para a sua vida. Não importa o tamanho do que você está vivendo hoje, apesar disso, ainda há esperança para a sua vida. Como renovar sua esperança? Se nós somos o povo da esperança, e se a sua esperança está um pouco assim, sem brilho, está precisando ser renovada, vamos rapidamente aqui, 5 pontinhos, cada pontinho demora 30 minutos. Não, estou brincando, gente. Não, eu vou falar de forma bem rápida para você, 5 pontinhos, guarda a nota se você está anotando, 5 pontos para você renovar a sua esperança que Deus vai estar trazendo e vai fazer coisas melhores, está trazendo dias melhores. Ponto número 1, decida pensar com esperança. Fala comigo, pensar com esperança. Em Lamentações 3:21 diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero pensar em coisas que me fazem ter esperança. Porque eu não vou ficar ocupando a minha mente com coisa que só me desanima. Então deixa eu trazer à memória os momentos que Deus fez algo grande na minha vida, na vida dos meus amigos. Eu quero lembrar dessas coisas. Eu quero trazer à memória versículos bíblicos que me trazem esperança. E nós vamos tocar sobre isso. O que existe dentro da sua mente? O que passa o tempo todinho aqui, entre a orelha direita e a orelha esquerda? Tem uma massa aqui dentro que ela tem uma função fundamental na sua fé, porque a fé exige um exercício de reflexão, de esforço mental, para que você creia, para que você espere, para que você tenha esperança, pense com esperança, você precisa exercitar, não acontece à toa, não vai vir ninguém enfiar na sua cabeça, é algo que você tem que trabalhar você mesmo. Então, número 1, decida pensar com esperança. Número 2, decida crer com esperança. O que eu quero dizer com isso? Romanos 15:13. Vamos ler as escrituras, que diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos destrinchar rapidamente esse texto. Diz que o Deus da esperança. Então esperança não é só algo que Deus quer de nós. Ele é o Deus da esperança. Deus é amor e Deus é o Deus da esperança. Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, frutos do Espírito Santo, correto? Por sua confiança nele. Enquanto confiamos em Deus e cremos em Deus e pensamos crendo em Deus, por isso nós vamos receber alegria e paz. É o que está dizendo, por sua confiança nele. Para que Deus quer isso? Para que vocês transbordem de esperança. Então esperança não é algo que a gente deve ter um dia ou outro. Esperança, talvez você já me viu falando algumas vezes isso, que eu espero coisas grandes de Deus, e talvez você pense, esse homem é um megalomaníaco, fica aí com doideira, só esperando de Deus, a esperança dele é muito grande. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que a esperança tem que transbordar dentro de nós. Deus quer que transborde de esperança. Ei, você vai sair de casa amanhã, você vai trabalhar, saia transbordando de expectativas, creia que Deus vai fazer coisas boas no seu dia. Não é crer e viver longe de Deus, porque não adianta nada, tá? Deus não é um talismã que você fala, eu creio que Deus vai fazer. Pastor, eu sei o que o senhor está falando, todo dia eu saio de manhã, e eu saio e eu digo assim, eu creio. Eu falo, eu creio 70 vezes. E aí Deus vai fazer. Não adianta nada. Primeiro você tem que se aproximar do Senhor, você tem que viver com Deus, você tem que abandonar o pecado, você tem que decidir ser filho dele.
E dizer, Deus me ajuda. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de caminhar com Deus, de se render a Deus, se entregar a Deus. E você fazendo isso, creia no Deus da esperança. Creia nisso, porque vai transbordar. E quer saber? Quando você crê nisso, quando você busca isso, o Espírito Santo faz isso na sua vida, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir em nós. Então, número 2, decida crer no Deus da esperança. Número 3, ande com integridade de conduta. É difícil ter esperança de receber coisas boas de Deus, esperança que Deus vai se mover na sua vida, quando você anda o dia inteiro sabendo que você não está andando em integridade, quando o trabalho é desonesto, quando o pecado não é mais um acidente, mas é uma prática todo dia, de forma jocosa, quando a seriedade de Deus e da presença dele virou piada para você, quando você não está nem aí para as coisas de Deus. A integridade, o que é integridade? É você se manter inteiro. Como que nós nos mantemos inteiro? Correndo para Deus todos os dias, para que Deus nos reponha, para que Deus nos encha, para que Deus nos perdoe, para que Deus nos limpe. É todos os dias buscando estar mais perto de Deus. Porque o mundo está tirando um pedacinho da gente, toda hora tem alguém para dar uma lasquinha, você já reparou? Toda hora tem uma situação para te tirar um pedaço. Salmos 25, 21, que a integridade e a retidão me proteja, porque a minha esperança está em ti. Salmos 62, 10, não confiem na extorsão, no suborno, no dinheiro mal feito, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o seu coração. São 2 conselhos aqui. Não vai atrás de falcatrua, não faz coisa torta, não faz coisa errada. E se você está fazendo certo e cresceu, não põe seu coração nelas. Sua esperança não pode estar nas coisas que temos. Nossa esperança tem que estar sempre em Deus. Como eu consigo andar em integridade com Deus? Firme sua vida na palavra de Deus. Não tem como viver em integridade se não firmar na palavra de Deus. Salmo 119, 81 diz, na tua palavra coloquei a minha esperança. É na palavra de Deus. Você vai confiar em quê? Porque tem gente que confia demais na cabeça dele. Eu converso comigo mesmo. Não sei se você vai me chamar de doido ou se você vai me entender. Tem mais alguém aqui que bate papo com ele mesmo? O meu terapeuta quer conversar com você também. Eu converso comigo mesmo às vezes, que eu tomo algumas coisas, decisões na minha cabeça, e eu estou certo daquilo que eu estou tomando. Eu tenho certeza porque, cara, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho experiência, eu tenho histórico, eu tenho, como no bom português, eu tenho cabedal, eu tenho, sabe, naipe para isso, eu sei o que eu estou falando. E aí lá no fundo tem o outro Marcelo que fala para esse Marcelo aqui assim, aí já é um caso mais sério, entendeu? Que fala assim, mas no passado com tudo isso aí você já pensou e você estava errado. Lembra? Que com tudo isso aí lá atrás você errou? Você estava com a mesma certeza que você está agora. Aí o outro Marcelo diz, não, mas é diferente. Que agora eu aprendi já. Aí o outro vira e fala assim, ei, melhor você conversar com alguém. Aí o que eu faço? Eu ligo para pessoas espirituais. Para quem conhece a palavra. E eu digo, estou sentindo isso, estou pensando em fazer isso, estou com isso no meu coração, e as pessoas espirituais me aconselham de acordo com a palavra de Deus, porque a minha esperança está na palavra.
Ou então eu vou ver o que a Bíblia fala acerca disso. O que a Bíblia me ensina acerca disso. Então, coloque o seu alicerce firme na palavra de Deus. Amém? Eu vou pular para o ponto 4. Nunca coloque sua esperança no dinheiro. Você quer renovar a sua? Você quer ter esperança? E quer que a sua esperança seja renovada? Tire ela do dinheiro. Sabe por quê? Gente, dinheiro, ele vem, ele vai, dinheiro é cíclico. Hoje, eu e a Jussiara, antes do culto, nós estávamos conversando sobre uma situação de pessoas que nós amamos, né? E a gente estava orando sobre situações sérias. Mas essas situações envolviam questões financeiras. Mas, pasmem, não é a falta, é o excesso. Então, problema de gente rica é igual problema de gente pobre. É a mesma coisa. Só que um está com problema com dinheiro no banco, o outro está com problema com dinheiro. E às vezes o dinheiro no banco vira o problema. E às vezes a falta dele no banco vira o problema. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Gente, a gente é tudo igual. Não interessa a sua conta bancária tem 10 mil ou 10 milhões. Não importa. Nós temos problemas semelhantes. Temos problemas que precisa voltar para Deus. Então, se a esperança está no dinheiro, a falta dele é uma miséria. E se a esperança está no dinheiro, a presença dele me afasta de Deus. Se eu tiro a esperança do dinheiro, não interessa se eu tenho ou se eu não tenho, minha esperança está em Deus. Você consegue entender o que eu estou falando? Então não ponha nunca a sua esperança no dinheiro, porque ela vai estragar. Ela vai estragar o seu caminhar com Deus. 1 Tessalonicenses 6,17 diz: nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Deus nos dá tudo para a gente ficar satisfeito. Eu posso ouvir um amém? Quinto e último ponto: decida renovar sua esperança. Decida renovar sua esperança. Quando, pastor? Hoje, agora, nesse exato momento. Por quê? Porque o Deus da esperança está aqui. Ele tocou hoje a sua vida e Ele quer te dizer: ei, saia deste lugar cinza, onde você vive dia após dia sem esperança. Volte a crer que eu tenho planos, projetos, futuros para você, coisas tremendas que vai te dar esperança, que vai te prosperar, que vai te abençoar, que vai te levantar. Isso não é evangelho da prosperidade. Isso é entendimento das Escrituras, que independente do que eu passar, Deus vai usar todas as coisas para o meu bem. E Deus vai trabalhar os planos dele na minha vida, e os planos de todo pai é para que o seu filho cresça, para que ele fique melhor. 1 Coríntios 4, 16 e 17 diz assim o apóstolo Paulo: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, começa aqui dentro, ó. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Renovados o quê? Diga, dia após dia. É dia após dia. E hoje é um dia de Deus renovar você. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Eu gosto quando Paulo fala essas coisas, porque de sofrimento Paulo entendia. Gente, Paulo apanhava, Paulo pagou um preço alto pelo evangelho. E ele vira e fala assim: os nossos sofrimentos leves, momentâneos, vontade de falar: não, peraí, Paulo. E tem gente que lê isso aqui e fala assim: é porque Paulo não passou o que eu passo hoje. Dá vontade de rir. Tem alguém aqui que está sendo ameaçado de se abrir a boca e falar Jesus vai morrer? Tem alguém aqui preso por pregar o evangelho? Tem alguém aqui perseguido em cada cidade que vai pregar? Às vezes
apanha em cada vizinho que fala de Jesus e é deixado no chão como morto? Pois é, Paulo diz, o sofrimento leve e momentâneo que a gente está passando, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles juntos. Não interessa o que a gente está passando, isso vai produzir em nós uma glória eterna. Hoje é dia de esperança na sua vida. Eu quero concluir te desafiando a colocar a sua esperança em Deus. Ponha, Salmo 42, 5, ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança nele. Em Hebreus tem essa linda, poética declaração. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Âncora da alma. A alma quer voar, eu vou pirar o cabeção. A esperança é a âncora da alma. É o que segura a alma no meio da tempestade. É o que faz a alma não ir embora. Você sabe aquela expressão, minha alma que saiu de mim, ou está saindo de mim por causa da crise? Pois é, a esperança é a âncora, que fala assim, alma, você não vai para lugar nenhum, fica quietinho aí. Termino com Romanos 5,5, que diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Preste atenção em algo. Eu fiz questão de rechear essa pregação com palavras e versículos bíblicos falando de esperança. Para que você entenda que esperança não é uma pregação motivacional. Não é, sabe, uma aula de coach que tem o seu devido lugar. Esperança é palavra de Deus, é vontade de Deus, é o que Deus quer para a sua vida, é o que Deus pede que você se encha, é o que Deus quer que você transborde, é esperança. Como está a sua esperança? Fé, amor, legal. E a esperança? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. E se prepare, que Deus quer ministrar no seu coração hoje. Preste atenção. Enquanto você fecha os seus olhos antes da gente cantar. Tem pessoas aqui, tem pessoas me ouvindo, que perderam por completo a esperança. Hoje vivem na depressão, vivem como eu citei, no trem da vida, querendo saber qual é a parada, qual é o ponto que você vai conseguir descer disso. Quando é que Deus vai te libertar disso? Pois hoje eu quero te desafiar a crer que Deus tem planos, tem projetos, a crer não no que eu falei, mas na palavra de Deus que eu te mostrei hoje. E que você decida se levantar desse assento, e que você decida levantar suas mãos na direção de Deus. E se você precisar, e se você quiser hoje começar algo novo, você pode sair do seu lugar, correr aqui no altar enquanto adoramos. Nós vamos impor a mão sobre a cabeça, ou faça isso online, nós vamos orar por você aí no chat, ou nos envia um contato para que a gente possa orar por você. Mas o que nós queremos é que você renove sua esperança. Eu quero te desafiar hoje a sair daqui com o seu nível de esperança, o tanque de esperança abastecido. Você aceita esse desafio? 3 pessoas, vou perguntar de novo, você aceita esse desafio? Você entende que isso é trabalho do Espírito Santo? Então levante suas 2 mãos para os céus, repita comigo assim: Espírito Santo, enche o meu coração de esperança, me faz transbordar, me faz crer no Deus da esperança, que sabe os planos e os projetos que tem para mim, em nome de Jesus.